Bom dia, sejam todas bem-vindas ao nosso estudo do livro Comunicação Não Violenta. E, gente, hoje nós vamos falar sobre a ligação compassiva com nós mesmos, o capítulo 9 desse livro. E ele traz algumas reflexões tão fortes e que vale tanto a pena a gente refletir e trazer para a nossa vida. Me chamou a atenção a forma como ele aborda, trazendo os comportamentos que muitas vezes temos sob a visão da comunicação assertiva, da comunicação não violenta. E aí ele começa o capítulo dizendo que nós sejamos a mudança que buscamos no mundo, que é uma frase de Mahatma Gandhi. E, e aí ele traz que, ele falando muito de empatia nesse capítulo, ele traz o seguinte, que talvez a maior utilidade da comunicação não violenta seja o aprimoramento da autocompaixão. Então, desde o início, ele traz a ideia de que a comunicação não violenta, ela é um convite a se comunicar, né, falar e ouvir com compaixão, ou seja, você se conectar com o humano que existe na outra pessoa, né, buscando o quê? Entendimento. Quando a gente fala compaixão, nós estamos falando de sofrer com, de estar junto, de entender ou procurar entender o que está acontecendo, as situações pelas quais o outro está passando. E quando você se coloca, né, numa conversa, num diálogo, buscando entender o que está acontecendo com a outra pessoa, não apenas em relação ao que ela fala, mas principalmente em relação aos sentimentos e às necessidades que estão por trás da fala daquela pessoa, as chances de você compreendê-la, e de você acolher os pedidos que ela te faz ou o que está acontecendo dentro dela é muito maior, porque você percebe o que não está sendo dito, você percebe o que está movendo aquela pessoa naquela relação, naquele momento. E isso muda tudo, do que às vezes as simples palavras. Nem sempre as nossas palavras correspondem àquilo que a gente deseja, né? A nossa real necessidade. Muitas vezes por não sabermos expor, muitas vezes por não conseguirmos até mesmo nós identificarmos aquilo que está nos incomodando, o que que a gente está sentindo, né? Porque a gente viu aqui que a dificuldade da gente de entender o que está passando dentro da gente, né? E muitas vezes, inclusive, de parar para se perceber. A nossa cultura, ela não incentiva você olhar para dentro, ela incentiva você olhar para fora. E talvez por isso seja um grande desafio nosso identificar os nossos sentimentos e as nossas necessidades. Quantas vezes as pessoas comem acreditando que estão com fome, quando na verdade elas estão com sede, né? Então, assim, isso é muito gritante mas é real, né? Exatamente pela falta de treino nessa percepção. Então, ele traz a ideia de que, quando conceitos críticos a nosso respeito nos impedem de ver a beleza que temos por dentro, nós perdemos a ligação com a energia divina, que é a nossa origem, né? Nós ficamos condicionados a nos ver como objetos. Gente, olha que profundo isso. Quando você se olha apenas pelo viés da crítica, apenas focado naquilo que te falta ou naquilo que você é defeituoso, né? Quando você procura erro ou ruindade em você, esse olhar, ele te desconecta completamente da sua centelha, da sua luz,
né? E aí você não consegue se conectar com a sua essência divina. Você se vê como um objeto que serve para alguma coisa ou não serve, né? Você entra naquela da utilidade, do utilitarismo, e você se rebaixa a um objeto, né? Ao invés de se reconhecer e se conectar com a sua parte divina, né? Olha, e isso é muito comum. As pessoas fazem isso o tempo inteiro, se criticam muito, se olham por essa lente do utilitarismo, né? Se eu sirvo, se eu estou de acordo, se eu estou no mesmo nível, eu estou ok, eu sirvo para alguma coisa, mas se não, eu não presto para nada, né? Muito nessa ideia de ser objeto. É, então, ele pede para a gente lembrar de uma ocasião em que a gente fez algo que a gente não gostou, algo que a gente se considera que seja um erro. E depois ele pergunta como que você se sentiu e como você se comunicou com você mesma a respeito daquele erro, a respeito daquela situação. O quanto você se criticou, se puniu, né? O quanto você se desconsiderou, você se rebaixou, se achatou, se criticou, né? Então ele fala que a autorrecriminação ela pressupõe a culpa e ela traz a mensagem de que nós merecemos punição porque somos culpados. Então, toda vez que a gente se autorrecrimina, a gente está se colocando de castigo num lugar de culpa. E ao nos considerar culpados, quem é culpado merece o quê, gente? Punição. Então você começa a se ver como alguém que merece sofrer, que merece ser punido, que merece ter experiências ruins, que merece ser maltratado, e você vai se sujeitando a uma série de coisas ruins, porque internamente você acredita que você merece. Quantas pessoas, gente, trazem a culpa de um acidente, a culpa de ter da morte de alguém, a culpa da perda do casamento, a culpa da doença de um filho, sabe? Quantas pessoas carregam esse peso na vida e se culpam por isso, e, consequentemente, toda vez que você se culpa, por trás dessa culpa vem uma punição que pode ser feita por você ou que você autoriza que o outro lhe faça, exatamente porque você se considera merecedora de punição. Isso é algo muito profundo. E aí você atrai pessoas, né, para um relacionamento que vão te punir, que vão te machucar, muitas vezes até fisicamente. Né? Quantas vezes você se culpa pelo que seus pais vivem? Isso é muito comum nas crianças, né? E muitas vezes você cresce com essa visão. Então, gente, muito cuidado, tá? Com essa autocrítica, com esse peso excessivo, essa autorrecriminação, porque ela te coloca num lugar muito ruim de culpa. E a culpa te coloca num lugar muito ruim de alguém que precisa ser punido, alguém que precisa ser castigado. E isso pode ser levado em vários níveis, desde uma humilhação, né, de ser uma exposição a críticas, a humilhação, até a castigos físicos de agressão. Então, vamos ficar muito atentos a esses padrões que criamos para nós mesmas e sair desse ciclo vicioso que muitas vezes as próprias pessoas se impõem, né? Então, mesmo que às vezes aprendamos uma lição com os erros pelos quais nos julgamos com tanta severidade, minha preocupação é o caráter da energia por trás daquele tipo de mudança e aprendizado. Então, ele traz que é muito sério a forma
os motivos que estão por trás da sua mudança, a intenção, né? A energia que te leva a mudar um comportamento, né? Então, carregado de culpa, carregado de negatividade, de um peso gigante, e você mudar algo, né? Imagina você mudar algo carregando uma tonelada nas costas é muito mais difícil. Então, se o modo como nos avaliamos nos faz sentir vergonha, né, e consequentemente mudar de comportamento, permitimos que nosso crescimento, nosso aprendizado seja dirigido pelo ódio, né, a nós mesmos. Então, ele fala que a vergonha é uma forma de ódio por nós mesmos. Então, se o que te move a mudança é a vergonha de si mesma, olha o peso disso, né? Ao invés de entender o que é que está me envergonhando, o que me leva a sentir vergonha de mim mesma e diluir, digerir, entender esse conceito, você vai trazer ele como a causa, o motivo, o motivo que te leva à ação. Então, isso é muito pesado e acaba maculando aquela mudança a algo extremamente negativo. Depois ele traz a questão do deveria, né? Então, quantas vezes nós ficamos ressentindo, revivendo as histórias do passado, olhando para trás e pensando, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter tido mais paciência, eu deveria ter investido mais, né? Eu não deveria ter feito isso, não deveria ter casado, não deveria ter separado, não deveria ter tido filho naquele momento. Quantas vezes nós vivemos uma vida inteira nos ressentindo, nos cobrando, nos escravizando com o deveria, eu deveria fazer isso, eu deveria, tanto em relação ao passado quanto em relação ao futuro, né? Ou ao presente. Eu deveria comer certo, eu deveria ter ido na ginástica hoje, eu deveria. E com isso você vai se escravizando, né, numa série de comandos que você se impõe e que você automaticamente rejeita. Por quê? Porque o ser humano ele nasceu para ser livre. E tudo que é um comando de aprisionamento, ele tende a inconscientemente rejeitar. Quando você se impõe, né, esse deveria, você perde a sua autonomia, né, a sua liberdade de se autorreger, de se autodirigir, né, de se autogerir. Então, ele traz que o deveria, ele é aprisionante, ele não é libertador, ele não nos liberta. Então, nós nos tornamos escravos desse deveria e, consequentemente, nós rejeitamos aquilo que acreditamos que é o certo a fazer. Quando nos comunicamos conosco pela crítica, nossa autoimagem é comprometida, né? Então, olha só, as nossas acusações, críticas e exigências internas não surpreende quando a gente só trabalha conosco nesse diálogo interior de crítica, né, de exigência, de acusação. Obviamente, gente, você está novamente se tratando como um objeto, né? Você está se desconectando da sua essência. Você está focado só no seu, na sua utilidade. E isso é o modo de tratar objetos e não pessoas. Obviamente, quando você se trata assim, você está detonando, destruindo a imagem que você tem de você mesma, o seu autoconceito. Se tudo que você faz é errado, se você não presta para nada, se você erra, se você é culpado, se você, olha o que que você fez, olha o jeito que você tratou, olha a sua imagem, olha o tanto que você está gorda, você não faz nada direito. Olha o comando que você está dando para você, os decretos que você está direcionando a você, né? Nós já estudamos aqui o poder da palavra, né? Nós já vimos aquela mensagem da água, o quanto palavras positivas são capazes de transformar, né, os cristais de água
em verdadeiras joias, em formas harmônicas, equilibradas, claras, e o quanto comandos negativos são capazes de tornar a água turva, a água disforme. E nós somos feitos de 70% água. Imagina o quanto esses comandos eles vão sendo acumulados ao longo de uma vida e vão gerando doenças, vão gerando uma autoimagem disfuncional, né? Então, isso é muito sério. E aí ele traz, e essa é a grande novidade que eu quero compartilhar com vocês, é que ele fala que quando trazendo tudo isso para a CNV, né, para comunicação não violenta, ele fala o seguinte, que ao julgarmos que alguém está errado ou agindo mal, o que realmente queremos dizer é que essa pessoa não se harmoniza com as nossas necessidades. Então, quando a gente critica alguém, quando a gente vê um comportamento inadequado de alguém, se você traduz isso para a CNV, você está dizendo que essa pessoa, as atitudes dessa pessoa, ela não está em consonância, em harmonia com as minhas necessidades. Assim como quando eu faço algo que eu desaprovo, quando eu erro, né, quando eu faço algo que não é legal, eu estou dizendo que eu mesma estou em desarmonia com as minhas necessidades. E é muito importante a gente começar a avaliar o outro e a nós mesmos, né? A CNV até fala, né, que a gente não deve avaliar, a gente deve observar, né? Mas é muito importante que a gente olhe para nós e para as nossas atitudes em termos do quanto as nossas atitudes, falas e pensamentos estão em harmonia com as nossas necessidades. Porque quando eu olho assim, poxa, esse pensamento ele está totalmente em desarmonia com a minha necessidade de ser valorizada, com a minha necessidade de me amar. Porque quando você coloca nesses termos, você fala assim: não, então eu preciso mudar a minha atitude, eu preciso mudar os meus pensamentos, porque você traduz o que você está sentindo ou o que você está enxergando para algo claro que você consegue perceber o quão positivo ou quão negativo é isso para a sua própria vida. Olha que interessante. E você consegue trazer clareza para aquilo que você está sentindo, porque você coloca aquilo em termos do quanto aquilo atende ou não à sua necessidade, né? Achei isso muito, muito interessante. Então, o diálogo interno baseia-se em julgamentos e mudar o foco de atenção para as nossas necessidades é muito importante. Você parar de ficar julgando, se julgando, sendo um grande juiz da sua própria vida, dizendo se você tá deve ou não ser punido, você passa a avaliar se o seu comportamento ele está em consonância ou não com as suas necessidades intrínsecas. Então você muda, você sai da postura de juiz e passa a ter uma postura reflexiva sobre o atendimento ou não das suas necessidades. Que necessidade minha não está sendo não que necessidade minha não atendida se manifesta nesse julgamento moral que eu estou fazendo agora, né? Então, em vez de vergonha, culpa ou depressão, que tal que talvez sintamos quando nos criticamos por estragar tudo de novo? Percebermos um número variado de sentimentos. Então, o luto na CNV ligar-nos a sentimentos e necessidades não satisfeitas gerados por atitudes de que nos arrependemos. Então, quando você fala em luto na CNV, é estarmos ligados a sentimentos e necessidades não satisfeitas que foram geradas por atitudes das quais nós nos arrependemos, né? Então, é você tá
triste com você, né? Porque você está percebendo, você está conectada com sentimentos e necessidades que não foram satisfeitas por atitudes que você percebe como um erro, que você se arrepende de ter praticado, né? Então, é, ele traz que buscando e realizando o que necessitamos ou valorizamos, né, nós conseguimos nos colocar numa postura de autorresponsabilidade, de mudança, né, diante dos fatos. Então, o processo de luto ajuda a ter uma ligação plena com as necessidades não satisfeitas e com os sentimentos gerados quando não se atinge a perfeição, né? Quando não se atinge aquilo que você deseja. É uma experiência de arrependimento, mas um arrependimento que ajuda a aprender com o que fizemos, sem culpa nem ódio. Olha a diferença, né? Vemos que o nosso comportamento foi contrário aos próprios valores e necessidades que temos, e nos abrimos a sentimentos que provêm dessa consciência, ou seja, que nos promove a um olhar mais cuidadoso conosco. O que eu preciso fazer, né, para que as minhas necessidades e os meus sentimentos sejam atendidos? Então, eu começo a olhar para aquilo, para a forma como eu agi, não me punindo, me culpando, né, me castigando, mas revendo as minhas atitudes e tentando entender qual necessidade minha que não foi atendida neste comportamento. E aí você começa a refletir primeiro sobre as suas necessidades. O que você precisa para ser feliz, para se sentir bem, né? Qual sentimento seu trouxe aí esse comportamento, né? Que sentimento que é esse que faz você entender a necessidade que não foi atendida? Então, você vai começando a se conhecer a partir de um olhar diferente para as atitudes negativas que você teve, para os erros, e você não fica perpetuando, né, uma autopunição. Então, é muito maravilhoso. E aí ele traz que esse olhar empático para você, de acolhimento, de reflexão, nada mais é do que o perdão, né? É você olhar para você, se acolhendo, procurando entender o que te levou àquilo, né? Qual necessidade sua não foi atendida e se abraçar naquilo, arrepender-se, mas aprender com aquele erro e não se julgar, não se punir, não se detonar, mas se acolher. E, além de se acolher, é se promover a um novo comportamento, né? O perdão a nós mesmos ocorre no momento em que ocorre essa ligação empática. Então, somos capazes de reconhecer que a nossa escolha foi uma tentativa de servir a vida, ainda que o processo de luto tenha mostrado que ela não atendeu às nossas necessidades, porque, de um modo geral, nós agimos sempre buscando fazer aquilo que nos parece ser o melhor naquele dado momento. Acontece que muitas vezes nós só vamos perceber lá na frente que aquilo não nos atendeu, não atendeu às nossas necessidades, que aquilo não foi bom, que foi um erro, né? E é nesse momento que a gente se liga conosco de uma maneira empática, abraça a experiência, abraça aquilo que nós fizemos e procuramos nos acolher e entender qual necessidade nossa não foi atendida com o nosso comportamento. E o que eu posso fazer a partir de agora? O que eu posso pedir para mim mesma para que eu mude de atitude, para que as minhas necessidades e sentimentos sejam atendidos, né? A autocompaixão é sermos capazes de ter empatia pelos dois lados de nós mesmos,
aquele que culpa, né? Aquele que agiu errado e aquele que necessita de um outro comportamento. É você harmonizar dentro de você, autocompaixão é isso, é você harmonizar dentro de você esses dois lados seu, né? Que muitas vezes vão estar brigando um com o outro. O lado que se arrepende de uma ação e o lado que executou aquela ação. Os processos de luto e perdão a nós mesmos nos libertam no sentido do aprendizado e do crescimento. Gente, coisa mais linda isso, você colocar em termos diferentes a sua experiência, né? A experiência do erro e aprender a ter autocompaixão, porque a autopunição, ela não nos leva a lugar nenhum. Ela não faz com que a gente cresça, nem com que a gente aprenda com os nossos erros. E isso faz com que a gente erre novamente, com que a gente viva ciclos repetitivos na nossa vida pela incapacidade de identificar qual necessidade nossa não foi acolhida, ou apenas de focar na punição, ao invés de focar no aprendizado daquela experiência. Muito lindo, né, gente? Então, hoje eu quero agradecer por esse estudo e dizer a vocês, né, que na próxima terça-feira estaremos aqui de novo para mais um estudo, para a continuação desse livro maravilhoso, que é A Comunicação Não Violenta. Pessoal, então, agora a Mônica está chegando aí, né? Mônica, bem-vinda. Eu acabei de terminar o estudo agora, tá? A gente falou do capítulo 9. É uma peninha você ter chegado agora, mas enfim, você vai poder ouvir, né? Tem aí 40 minutos que a gente tá falando, ou você vai poder ouvir essa gravação e bom dia. Você vai poder ouvir a gravação onde nós falamos do perdão, falamos da autocompaixão, né? Kátia também. Uai, por que que a Kátia está precisando de ser aceita aqui? Vamos ver se ela vai entrar. Ei, Kátia, bem-vinda. Tá chegando ainda. Bem-vinda, Kátia. Mônica também. Pessoal, a gente começou às seis. Desculpa, gente, que hora. Tem problema, a gente começou às 7h30 e tem aí 37 minutos, 40 minutos, que eu estou trazendo aqui a reflexão sobre o capítulo 8, né? A compaixão por nós mesmos, né? Onde ele trabalha aqui a CNV, talvez a principal contribuição da comunicação não violenta seja aprimorar a compaixão por nós mesmas, né? E aí ele traz a ideia do perdão, da autocrítica, né? Do que a autocrítica promove em nós, do quanto criticar a nós mesmos é dizer, na linguagem da CNV, que nós não estamos harmonizados com as nossas necessidades. Sempre que a gente se critica ou critica o outro, a gente quer dizer, no fundo, que nós não estamos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos não estão harmonizados com as nossas necessidades, né? E com isso, nós precisamos de ajuste. Quando a gente coloca os nossos erros, as situações ruins, as autocríticas nesses termos, né? De que de que forma essa atitude minha está em desarmonia com as minhas necessidades? Quais são as necessidades que não foram, as minhas necessidades que não foram atendidas com esse meu comportamento?
a minha necessidade de ser ética, a minha necessidade de ser paciente, a minha necessidade de ser madura, né? Então, quando a gente começa a avaliar os nossos comportamentos, pensamentos e sentimentos a partir das nossas necessidades, né, não atendidas, nós colocamos o nosso comportamento num outro lugar, né, num outro patamar. E isso muda tudo, porque a gente começa a ter uma compreensão maior, primeiro, das nossas necessidades, depois, do que está por trás dos sentimentos que estão movendo, que fazendo com que a gente necessite aquilo, e ao invés da gente entrar num padrão de crítica, né, a gente entra num padrão de nos acolher, né, de entender a necessidade que nós temos e, ao invés de nos punir e de nos levar para um passado ou para uma situação de autopunição, essa reflexão nos promove a uma mudança. O que eu preciso fazer para atender a minha necessidade? Então, isso muda tudo, né? Então, é muito lindo a forma como ele traz, a abordagem que ele faz, né? Que nos leva a uma autorreflexão, né? E a um autoconhecimento muito grande, né? E aí, por fim, ele traz, quer ver? Que essa autorrecriminação, né? Essa postura que as pessoas têm de autocrítica, de excesso de autocrítica, de autorrecriminação, ela coloca as pessoas num lugar de culpa, de castigo, né? Então, toda vez que você se recrimina, então ele já coloca assim, toda vez que você se olha em termos de crítica, daquilo que você não dá conta, que você não é, de ser feia, de ser burra, de ser estúpida, de ser isso, de ser aquilo, primeira coisa, você está se olhando não como uma centelha divina, não, você não está olhando o divino em você, você está se olhando como objeto, né, da sua utilidade. Então, você já se rebaixa nessa autoavaliação. E o que é mais perigoso nisso é que toda vez que você se autorrecrimina, você se coloca num lugar de culpa. E sempre que você se coloca nesse lugar de ser culpada de algo, você se autoriza uma punição, né? Você autoriza que você mesma se puna, se coloque de castigo. Quantas vezes a pessoa é colocada de castigo, você se coloca de castigo por anos a fio, não se permitindo ser feliz, não se permitindo ganhar dinheiro, não se permitindo se relacionar com pessoas boas, não se permitindo usufruir do seu dinheiro, não se permitindo ter lazer, não se permitindo ter uma vida leve, viajar. Ou às vezes, quantas vezes você autoriza o outro a te punir? Porque já que você é culpada, pode me punir e você vai se colocando em situações ruins, em relacionamentos ruins, para que o outro possa te punir por conta desse lugar de culpa que você assumiu, esse trono de culpa que você está sentada, autorizando que o outro te machuque, muitas vezes com humilhações, muitas vezes te rebaixando, te achatando, e dependendo do nível de culpa que você tem, você admite um nível de punição também compatível. E muitas pessoas se sentem tão culpadas internamente que elas aceitam ser punidas, inclusive com agressões físicas, né? Pessoas que se sentem culpadas por fim de casamento, pela doença de filhos, pela separação, né? Pelo divórcio, por algum acidente, né? Pela vida que os pais tiveram, pessoas que se sentem culpadas pela morte de alguém. Gente, isso é tão pesado, sabe? Uma vez eu dei um curso
o poder da ação para... E tinha uma pessoa que o irmão dela caiu numa cisterna, eles eram pequenos, e o irmão era mais novo do que ela, mas ela era criança também, e o irmão caiu na cisterna e morreu. E ela estava ali junto com o irmão. E os pais, de alguma forma, culparam ela por não ter tido cuidado de deixar o irmão subir, ou sei lá, não lembro direito como é que foi. E essa culpa destruiu a vida dessa pessoa, porque ela vive num estado de autopunição. Então, gente, é tão perigoso isso, a comunicação que a gente tem com os nossos filhos, que a gente tem com as outras pessoas, né? Atribuir culpabilidade ao outro, atribuir culpabilidade a si mesmo, o quanto isso é pernicioso, é perigoso e destrutivo, né? E muitas vezes nós assumimos culpas ou criamos culpa onde não tem. E isso vem muito dessa autocrítica exacerbada, né? Dessa autorrecriminação, né? Então, que a gente possa ser mais amoroso conosco, ser mais acolhedor e entender que não existe culpa. Ninguém, nós nós existe o quê? Situações para aprendizado, né? Eu gosto muito dessa frase da Joana de Ângeles, que traz que o ser consciente, ele não se culpa, ele se transforma. E um dos exemplos mais ricos e mais fortes que eu tenho para mim é a história de Paulo, né? Paulo foi um dos apóstolos que mais matou seguidores de Jesus, porque ele acreditava, né, no Messias, ele acreditava piamente que existia, que o Messias ia voltar, mas ele não acreditava que era Jesus esse Messias. Ele acreditava que aquele tanto de gente estava seguindo um falastrão. E aí ele matou milhares de seguidores de Cristo. E na estrada de Damasco, na hora que ele encontra Jesus, a luz que Jesus emanava cegou Saulo, né? Ele chamava Saulo, cegou. E aí, na hora que ele viu aquela luz, ele reconheceu o Messias. E ele simplesmente ajoelhou e disse: Senhor, o que queres que eu faça? Gente, isso é tão grandioso, isso é de uma elevação espiritual gigantesca, porque ele poderia chafurdar-se na culpa, porque olha as atrocidades que ele cometeu, olha as vidas que ele tirou. Então, ele tinha todos os motivos para se mutilar, para se destruir, para se matar, por, por conta das coisas que ele fez. E a única coisa que ele fez foi: olha, eu fiz porque eu desconhecia e eu aceito a pessoa que eu sou, mas daqui para frente, o que queres que eu faça? Porque daqui para frente a minha vida é sua. Então, que a gente também possa ter essa postura, sabe? Sair da culpa, sair da punição, sair desse lugar do castigo e se permitir ser feliz, se autorizar a aprender com as experiências vividas e se transformar, não pela dor, pela culpa, não ser um ser novo, é, pautado ou carregando a culpa, ser um ser novo, liberto. E assim nós podemos, e isso é acender a nossa luz, né? Então, esse é o meu convite para vocês, que nós sejamos, que nós possamos caminhar rumo à liberdade e não ao aprisionamento de nós mesmos. Porque o grande carcereiro, o grande juiz da nossa vida não é o outro, somos nós.
Então, a autocompaixão, ela tem um papel fundamental no nosso crescimento e na nossa libertação espiritual, emocional, mental e, consequentemente, física. Então, esse é o convite que eu faço para vocês no nosso estudo de hoje. Eu quero pedir para vocês assistirem depois, né, toda a parte inicial da exposição, né, para que isso fique muito consolidado internamente para cada um de vocês. Gente, fez sentido o pouco que vocês pegaram? Fez sentido essa fala? Reverberou aí em vocês? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu abro a palavra aqui. Querem comentar? Podem comentar. Oi. Bom dia, né? Bom dia, Kátia. Sabia que era 7h30 e acordei e mexi com coisa dentro de casa antes de sair, resolvi distrair. Bom, mas o finalzinho foi suficiente para me perceber o quanto que a gente se culpa desnecessariamente, muitas vezes. Porque as coisas acontecem, sim, a gente tem uma parcela, em tudo a gente tem uma parcela, né, gente? Nada é assim, Sim, você só está sendo punido ou qualquer coisa. Não. Claro que em tudo que você faz, você tem uma parcela também de da sua ação no dia a responsabilidade. dia, de responsabilidade. Mas a verdade é que a gente tem que lembrar que a gente é ser em constante mutação. Então, nos é permitido estar nessa situação, mas nos é permitido também sair dessa situação sabendo que existe uma forma de você viver sem ser culpado de tudo. Você tem Sim, uma parcela, mas uma parcela talvez natural nos dias de hoje. Porque é muita coisa, é muita informação, né, gente? É muita coisa ao mesmo tempo. A gente já levanta, por exemplo, igual hoje, levanta com mil coisas na cabeça para fazer, então você vai tomando vai pegando, vai fazendo, e muitas vezes se esquece de você mesmo, e aí você culpa por alguma coisa que ficou para trás. Então é muito importante a gente saber relevar algumas coisas. Relevar é uma sim. palavra tão pesada, né? Eu não gosto muito dela, não. Parece que é levar de novo, como muitos dizem, né? Relevar. Aham. Mas se Mas, acolher, né? Se acolher. exato, se acolher. Entender que é um processo que a gente está de constante mutação. Exato, exato. E é tão interessante que, assim, quando a gente fica nesse lugar de culpa, de autopunição, aquilo que já te gerou sofrimento, você fica arrastando aquilo, né? Então, a culpa é algo que dói tanto. Ao invés de você aprender e deixar isso, você carrega isso, aquilo que mais te dói. Você vai carregando isso junto com você e indo embora. Então você nunca se coloca num lugar de sair dali, de ir para um próximo degrau, ok. E disso isso eu não quero viver mais. E uma coisa muito forte que me ajuda muito, e aí eu quero compartilhar com vocês, é que quando eu olho para trás e vejo, né, situações, erros que eu cometi, eu olho e falo assim, gente, se Deus me desse a oportunidade de voltar lá e ter uma outra chance de viver aquela situação, o que que eu faria? E eu tenho tanta convicção que com a cabeça que eu tinha, eu faria exatamente a mesma coisa que eu não fico me culpando e nem fico me arrependendo no sentido de por que que eu não fiz aquilo? Por que isso? Porque, gente, em cada momento nós procuramos fazer o melhor que nos ocorre, né? Então, as escolhas que você faz hoje, ninguém faz escolha. Ah, vou ver aqui. Será que isso é bom para mim? Não, vou fazer o que é pior para mim. Vou sacanear aquela pessoa. Ninguém age assim. Ou pelo menos pessoas, né, que têm um mínimo de consciência não agem assim. Então, as suas escolhas hoje, elas são resultado do que é o seu melhor, da sua visão do que é melhor para a sua vida. As escolhas de ontem foram da mesma forma. Então, se você voltasse lá atrás, com a cabeça que você tinha, você faria as mesmas coisas. Então, não tem do que se arrepender. Hoje,
com a cabeça que você tem hoje, a maturidade que você tem hoje, você consegue olhar para trás e avaliar que poderia ter feito diferente, que você poderia ter, não precisaria ter vivido isso ou falado aquilo. Acontece que você caminhou de lá para cá. E é o fato de você ter crescido que te possibilita olhar para trás e ter uma nova visão daquilo, né? Ou seja, você cresceu. E amanhã você vai enxergar o hoje da mesma forma. Gente, eu poderia ter feito diferente, eu poderia isso. E graças a Deus que é assim, significa que eu estou avançando. Mas se eu olho para a minha história e rejeito, né, e fico ali na culpa, fico paralisada no passado, eu não caminho, eu não viro a página, né? Eu não me permito ser uma pessoa nova, porque eu fico presa no velho, remoendo o velho, ao invés de aprender com aquilo e me tornar algo novo, né? Diferente daquilo que eu estou rejeitando e recriminando. Então, a gente precisa de ter esse olhar para a gente, né? Não sei se faz sentido aí para vocês, mas para mim faz muito sentido isso, sabe? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Quer falar, Kátia? Não, não, beleza, tá tranquilo. Quer comentar, Mônica, Cláudia? E Pessoal, aí, esse Não, não, eu gostei muito, vou assistir o início, porque eu acordei 10 para as 7, fiquei na cama, acabei dormindo quando abri o olho, mas eu vou assistir. Mas esse final já mexe muito com a gente, né? Mas eu vou assistir muito o bom. início. Obrigada. Gente, eu estava, né, essa semana passada fazendo uma série de lives, né, às 6:30 da manhã, e eu vou ajustar, né, agora para a próxima semana esse horário, para que a gente possa ter, né, o nosso encontro certinho no horário de 6:30, a não ser que vocês prefiram que seja 7, 7:30, tá? Mas eu vou adequar o outro trabalho que eu estou fazendo. Eu vou até pôr uma enquete lá no grupo, quero que vocês pensem se vocês querem manter 6:30, 7 ou 7:30, porque nesse dia provavelmente eu não vou fazer o café com autoestima aberto, tá? Mas é só para justificar, agradeço aí também a compreensão de vocês, que a gente precisou de mudar o horário, né, nesses dias, mas para mim foi importante, então eu agradeço muito aí a compreensão de vocês, e eu vou pôr a enquete, eu peço que vocês respondam, para a gente, né, fechar o horário certinho, e na próxima semana a gente está aí junto, e eu espero concluir, né, esse estudo desse livro tão rico, né? Semana que vem já é fevereiro, gente? Hoje acho que já é fevereiro. é fevereiro, sim. Não, então, nós vamos ainda entrar em fevereiro. Eu acredito que a gente precisa de umas 3 encontros ainda para a gente fechar o livro. Mas não é preciso ter a pressa. O importante é a gente conseguir reter, né, o aprendizado que ele traz para a gente. Tá bom, pessoal? Então, ó, um beijo para vocês, um excelente dia, uma excelente semana, e terça que vem a gente está junto de novo, tá bom? E aí assistam o início do nosso estudo. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.